Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo nesse dia difícil aqui no Rio, para gente que não está acostumado à chuva. Então, queria agradecer a todos pela presença aqui, todo mundo que está vendo a gente também pela internet, pela transmissão no Facebook. Bom dia. Queria fazer um parênteses para deixar um parabéns aqui para o meu amigo Alexandre Gaspari, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Gaspar. Bom, a gente está indo para a segunda edição do Diálogos da Transição, que é um evento que a EPBR tem bastante orgulho de fazer em parceria com o CEBED. A gente vem discutindo desde o ano passado a realização desses diálogos. Como eu estava conversando agora há pouco com o Paulo do Itaú, nossa proposta é tentar e ajudar a ser proativo nas discussões sobre a transição energética, que acontece hoje, todas as discussões que vêm acontecendo, a gente já começa a sentir essa transição no nosso dia a dia. A gente estava brincando agora há pouco sobre a discussão dos patinetes elétricos em São Paulo, quem regula, quem não regula, como que vai funcionar isso. Então, cada dia mais isso vai estar presente na nossa vida, e a gente entende que esse tipo de discussão é importante até para a gente moldar o futuro de como vai ser, quer dizer, pelo menos tentar ajudar a moldar o futuro de como vai ser o nosso consumo de energia e como a gente vai participar dessas discussões. Eu queria aproveitar também para agradecer os patrocinadores da gente, o Banco Itaú, a Shell e a CDGN Logística. Sem eles a gente não estaria aqui hoje, então fica o meu muito obrigado. E a gente começa esse segundo diálogo com uma palestra do Giovanni Machado, que é superintendente de gás natural e biocombustíveis da EPE, vai fazer uma apresentação para a gente sobre biocombustíveis e eletrificação. Eu confesso que eu já vi essa apresentação no fórum ano passado e é muito bom. Espero que todos gostem. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Quero começar agradecendo o convite da EPBR e do CEBEDES para fazer essa palestra. Como o Felipe comentou, essa apresentação expõe a visão da EPE sobre o assunto. A gente tem falado muito sobre o ritmo, sobretudo, da entrada da eletromobilidade. A gente não tem dúvida que existe uma tendência de alteração de matriz tecnológica na área veicular, só que a gente tem uma visão, como vocês vão ver, que o ritmo de acontecimento dessas coisas não é tão rápido quanto boa parte das pessoas imaginam, e aí vai ficar muito claro o porquê dessa nossa visão. Bom, primeiro, rapidamente, falar sobre a EPE. A EPE é uma empresa pública que foi criada em 2004 para dar suporte aos estudos de planejamento energético do Ministério de Minas e Energia. Então, a ideia e a inspiração da EPE foi o Energy Information Administration nos Estados Unidos, o EIA, que tem exatamente essa função frente ao Departamento de Energia dos Estados Unidos. Então, a ideia básica é reduzir a simetria de informação para reduzir o custo de transação na tomada de decisão do mercado. Então, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, quanto mais aberto o mercado, maior o papel do planejamento. E aí não um planejamento que seja determinativo, mas sim um planejamento indicativo, que contribua para não só a tomada de decisão do governo, mas a tomada de decisão das empresas, do mercado e da sociedade, à medida que se reduza, se amplie a oferta de informações para que se tenham decisões mais efetivas e mais robustas. Bom, a gente integra o Conselho Nacional de Política Energética com direito a voto. Temos aproximadamente 300 funcionários, cerca de 65% desse quadro com mestrado e ou doutorado.
Então, na verdade, acaba, como a Agência Internacional de Energia um dia definiu a gente, acaba sendo um think tank do governo, né, de certa forma. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, a gente, justamente com essa visão, a gente procura colocar tudo que a gente faz no site. Então, todos os estudos que a gente produz, a gente coloca no site. Em particular, eu recomendo que se olhe, os interessados nesse tema de eletromobilidade e biocombustíveis, essa nota técnica que basicamente discute em mais páginas o que eu vou mostrar aqui hoje. Então tem mais detalhes sobre essa discussão. Entrando diretamente no assunto, agora, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o padrão histórico de transição energética é longo. Então, eu não vou detalhar tanto aqui, por conta do tempo, mas só para a gente lembrar, a máquina térmica de Watt, ela foi patenteada em 1769. E o carvão, que era a base da Revolução Industrial Inglesa, a primeira Revolução Industrial Inglesa, ele só passou além, a biomassa, só alcançou metade da matriz energética mundial em 1900. O marco da indústria moderna do petróleo é a perfuração em Tutsville, que antes se fazia por coleta ou por escavação. Então, a tecnologia de perfuração adaptada de sal para a indústria do petróleo é o que muda o status da indústria de petróleo, aumentando fortemente a oferta. A perfuração foi em 1859. O petróleo só ultrapassa o carvão na matriz energética no pós-guerra. Então, isso só para ter uma visão de que essas transições, elas costumam ser muito lentas. Elas são medidas em várias décadas, né, usualmente pelo padrão histórico. Eu recomendo aqui o livro do Smil. O Smil tem sido contratado, é um professor canadense, ele tem sido contratado, inclusive, por bancos para definir linha estratégica de posicionamento em negócio. A questão é que, em função das mudanças climáticas, né, dessa vez a gente vai precisar acelerar a transição. Então, tem um grande desafio em relação ao ritmo usual de entrada, de ocorrência de transições energéticas, mas a gente vive um contexto onde é necessário acelerar. E aí, até porque isso é um gancho para outras coisas que eu vou mostrar na apresentação, não só por conta das mudanças climáticas, mas também por conta de poluição local. Bom, aí fica, por que todo mundo é tão entusiasta com a questão da eletrificação? O que explica isso tudo? Bom, existem vários determinantes associados a isso, né? Então, por um lado, tem a questão da segurança energética, as próprias mudanças climáticas e poluição local, como eu mencionei, o aumento da eficiência energética, cidades inteligentes, conectividade, inovações tecnológicas na própria indústria automobilística, integração entre setor elétrico e automotivo por conta de usar as baterias de veículos elétricos para dar conta, para firmar a energia das novas renováveis não despacháveis, como eólica e solar, bem como vários outros negócios associados. Então, isso fomenta muitos negócios novos na economia e, por isso, essa percepção de oportunidade de negócio que é correta. Agora, a primeira coisa para entender o timing das coisas, né? Primeiro, para a gente discutir o ritmo de entrada de eletrificação, a gente tem que entender primeiro o que a gente está falando, do que a gente está chamando de veículo elétrico. E esse ponto é a pedra de toque do entendimento, uma das pedras de toque do entendimento da nossa visão lá na EPE sobre o ritmo de entrada. Primeira coisa, é que existem várias categorias, né? E recentemente passou-se a denominar de microhíbrido, de mini-híbrido, evoluções tecnológicas incrementais
de automóveis a combustão interna. Então, a depender de como a gente classifica, e eu vou mostrar isso no próximo slide, a percepção de entrada muda completamente. E aí, para a gente entender o que é o micro-híbrido e o que são os mini-híbridos também. Então, o micro-híbrido é simplesmente um carro a combustão interna com uma tecnologia de stop-start. O que significa isso? Você parou no sinal, você tem um módulo eletrônico com conexão elétrica que desliga o carro. E quando você acelera, ele religa o carro. O que você está fazendo? Você está aumentando muito a eficiência energética desse veículo. Porque você está deixando de gastar energia quando você está com o carro parado. Pelo menos o motor não vai ficar rodando. Então, isso já existe. Isso já existe no Brasil. Isso é uma inovação incremental no veículo a combustão interna. Mas a propulsão do veículo não é elétrica. A propulsão do veículo é a partir do combustível, a partir do motor a combustão interna. O mini híbrido é muito parecido. Qual é a diferença? Ele tem um módulo de autoestacionamento. Então ele consegue ficar de 40 segundos a 1 minuto na função elétrica como propulsão apenas para o autoestacionamento. Você tem sensores, então já é um carro que incorpora também questões associadas à autonomia, ao veículo autônomo. Então tem sensores, você parou do lado do carro do lado, liga o módulo, ele com base nos sensores, ele estaciona sozinho. Então ele tem a propulsão elétrica para o estacionamento, mas ele não consegue rodar com a função elétrica. Então, isso aqui é o primeiro ponto. Então esses veículos, eles já estão disponíveis e eles têm, sobretudo, o primeiro preço acessíveis, eles estão sendo vendidos. Agora, a gente efetivamente começa a falar de tecnologia híbrida e depois elétrica quando a gente fala do híbrido pleno, do full hybrid, né? Onde efetivamente você já tem um controle mais significativo, quer dizer, comandos mais sofisticados que conseguem alterar, a depender da tecnologia, ou usar a eletricidade como base e o motor a combustão interna como solicitação de potência, ou o contrário, você usa a combustão interna como base para arranque e depois você modula, diminuindo a potência do motor com base no motor elétrico. Isso também aumenta muito a eficiência energética. E o que a gente acredita é que haverá um processo longo de hibridização. E aí, mais à frente, vai ficar claro o porquê. E, finalmente, os veículos elétricos propriamente ditos, que aí, basicamente, você tem duas grandes tecnologias. O veículo a bateria, o BEV, e o veículo a partir de célula combustível. Só para a gente ficar com clareza sobre esse ponto, da importância do entendimento, da definição do que são veículos híbridos e elétricos e como isso impacta a percepção de perspectiva de entrada desses veículos, a gente fez questão de nem usar um gráfico da EPS, é um gráfico da IHS Markit para os Estados Unidos, e aí ele separa efetivamente a parte de veículos exclusivos à combustão interna, daqueles a combustão interna com stop-start, então que você poderia chamar de micro-híbrido, o mini-híbrido, e aí sim o híbrido pleno e o célula combustível aqui. A gente vê claramente que se a gente classifica o micro-híbrido e o mini-híbrido como híbrido, a percepção em 10 anos é que 90% dos veículos serão híbridos e elétricos. Agora, se a gente classifica esses veículos como combustão interna, como uma inovação incremental da combustão interna, a gente está falando justamente o contrário, apenas 10% serão híbridos e elétricos em 10 anos nos Estados Unidos. Então, daí fica muito claro a relevância do entendimento de que tipo de veículo nós estamos discutindo, do que a gente está falando. Bom, entrando numa discussão mais propriamente de ritmo de substituição tecnológica,
Esse estudo é muito interessante, é um estudo feito, publicado na Harvard Business Review, que ele discute justamente o ritmo de entrada. Ele fala right tech, wrong time. Então ele discute justamente as estratégias comerciais de entradas de tecnologias em geral, não é uma discussão exclusiva para veículos, mas basicamente, para resumir, qual é a ideia? A ideia é que a tecnologia antiga consegue aumentar a sua sobrevida caso ela tenha ainda um potencial de incorporação de novas tecnologias que a mantenha competitiva e com apelo. E, inversamente, as novas tecnologias elas serão tão mais competitivas quanto mais rapidamente elas vencerem os desafios e as barreiras para sua entrada no mercado. Então, e aí, com base nesse tipo de entendimento, os autores separam em diferentes quadrantes em função justamente dessa perspectiva de aceleração de entrada, de tomada brusca de market share ou de convivência robusta ou resiliência robusta. Obviamente, o que a gente está falando aqui de resiliência robusta é quando a tecnologia antiga tem uma capacidade de introdução de inovações tecnológicas que consegue prolongar a sua vida no mercado. Bom, obviamente, quando a gente está falando de futuro, ninguém é dono da verdade, né? O que vai acontecer é a entrada será tão mais rápida ou tão mais lenta em função da eficácia de tomada de decisão e de entrada das empresas, da capacidade de resistência da tecnologia anterior, de incorporação de novas tecnologias, para que ela se mantenha competitiva no mercado. Então a gente vê um conjunto de projeções muito diversa de entrada, por exemplo, até 2030, isso aqui é para o mundo, indo de 2% a 18%, né? Então, obviamente, isso vai depender o quê? Das premissas que são colocadas e do que você considera que pode ou não acontecer à medida que você faça o scale-up da tecnologia. Quer dizer, quando a tecnologia aumenta de porte, né, no mercado, que outras situações podem acontecer. Então, esse é o ponto-chave. E aí, um ponto para a gente refletir é o que vem acontecendo com o preço de elementos para a bateria. E isso é justamente uma das coisas que pode desacelerar em certa medida, se não houver uma resposta pelo lado da oferta de elementos, né, investimentos em mineração de elementos para a bateria, porque isso pode afetar justamente a capacidade, o ritmo de entrada pode ser afetado pelo que acontecer na dinâmica de preço dos elementos, dos insumos necessários para a nova tecnologia. E aí a gente tem que lembrar que, na realidade, muitas vezes as estratégias dão errado. Isso é parte da vida, né? A lei de Murphy. Isso acontece no mercado muitas vezes. Você tem uma estratégia que pode estar correta num outro momento, mas naquele momento você está, a expressão ahead of the market, você está antes do mercado. Então, isso é um ponto para se tomar cuidado. Bom, e aí a gente percebe que há ainda muitas discussões sobre justamente essa percepção e, obviamente, isso depende que premissas que estão sendo consideradas nesse cenário. Então, a gente vê, tanto por um lado, a visão, por exemplo, da Toyota, que entende que tem uma questão de economicidade relevante ainda, e estratégias comerciais que apostam numa rota tecnológica ao invés de em outra, né? Então, na verdade, a Toyota, por exemplo, ela aposta muito na hibridização por um lado e na célula combustível no longo prazo, e pouco no veículo a bateria. Outras empresas apostam o contrário, apostam muito na bateria e pouco na célula combustível, porque
acredito que tem muito desafio. Então, ainda tem visões muito distintas do que vai acontecer no mundo, e quem vai estar certo, a realidade vai mostrar. Bom, de qualquer forma, embora a gente veja um processo de aceleração de entrada de veículos híbridos e elétricos no mundo, mesmo descontado a questão da classificação que eu havia mencionado, a gente vê que, do ponto de vista de participação de mercado, mesmo aqueles países com maior venda, ainda tem uma participação modesta, né? Então a gente está falando, no caso da China, por exemplo, de um pouco mais de 2% de market share da venda total de veículos leves. A Noruega tem uma participação bastante significativa, né? Mas ela tem aportado recursos públicos numa quantidade bastante significativa. E recursos públicos que foram levantados a partir de uma lógica de guardar para gerações futuras a renda gerada na área de óleo e gás. Então, se montou ainda na década de 70 um fundo para guardar, né, os royalties e os resultados a partir da exploração das bacias sedimentares, e hoje, numa lógica meio de construir um novo padrão tecnológico, você está utilizando os recursos que foram guardados no ciclo tecnológico anterior para financiar um novo ciclo. Agora, a gente está falando efetivamente de um país cujo mercado tem um tamanho reduzido. Então, é difícil comparar com países maiores, né? Bom, os grandes desafios para a eletromobilidade são vários. Eu acho que a gente vai depois, no talk show aqui, poder explorar mais esses desafios, mas eu gostaria de centrar em alguns. Primeiro, que para a gente na EPE é o principal motivo do nosso entendimento do ritmo no Brasil ser mais lento, é a questão da economicidade e preferência dos consumidores. E eu vou explorar isso mais na frente. Mas, além disso, tem também o tempo e o custo de adaptação de infraestruturas. Então, sobretudo, quando se entra na lógica do veículo a bateria, do veículo elétrico a bateria, há todo um conjunto de adaptação de infraestrutura que implica em aportes significativos de investimento para a adaptação dessa infraestrutura. E a gente entende que, dadas as magnitudes e a necessidade de aporte de dinheiro público nesses investimentos em infraestrutura, isso vai definir bastante o ritmo de entrada dessas novas tecnologias. E aí, de novo, como eu havia mencionado anteriormente, há efeitos derivados da disseminação, do scale-up da tecnologia, que muitas vezes são negligenciados. E à medida que essa entrada começa a se acelerar, esses efeitos eles começam a aparecer, e aí é necessário lidar com esses efeitos. Então, tanto como eu já mencionei a questão do mercado de geopolítica de elementos de bateria, como todos os custos adicionais relacionados, por exemplo, à coleta, reciclagem de descarte de baterias, que uma coisa é você ter o custo para um market share pequeno de veículos, outra coisa é quando você começa a ter no seu país um nível de market share mais elevado, um tamanho de frota mais elevado, então isso é um desafio adicional. E, finalmente, o custo fiscal, que eu também já mencionei, para a disseminação dessa tecnologia. Então, não só no Brasil, mas em outros países isso pode vir a ser um problema, eu vou falar disso no final. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando aqui, sobretudo, de veículos leves, mas é fundamental ter em mente que hoje no Brasil, somente 6% dos veículos leves vendidos no Brasil, eles superam o teto de R$80 mil. E essa ainda não é a faixa de preço dos veículos híbridos e elétricos, eu estou falando de híbridos plenos, né? E elétricos. E ainda tem a questão de, mas tem veículos mais baratos, menores. Sim, mas aí eles começam a ter uma característica de segundo carro. Qual o percentual de famílias no Brasil que tem 2 carros?
entre uma série de outras discussões de barreiras. Então, só para afirmar a ideia, esses são os carros vendidos, híbridos e elétricos, disponibilizados ao mercado hoje no Brasil, leves. Então, pela faixa de preço, e aí eu queria destacar o Leaf e o Zoe. Recentemente o Zoe passou o Leaf mundialmente em termos de venda, pelo menos no mês de março, mas o Leaf, até o ano passado, e com números anuais, era o veículo elétrico a bateria mais vendido no mundo. E ele foi lançado no Brasil por quase R$180 mil. Então isso deixa muito claro o tipo de barreira que a gente considera para fazer as projeções na EPE. E mesmo o Toyota Prius, que é o mais barato dos híbridos plenos, ele custa R$127 mil. Então a gente está falando de uma categoria de preço que atende um mercado realmente de nicho no Brasil. E isso explica boa parte do que a gente considera de ritmo de entrada. Então, só para ter uma ideia, então, num estudo que está discutido na nota técnica que eu mencionei, a nossa visão de referência é de uma entrada lenta, e aí um destaque aqui, dentro de combustão interna, que a gente está colocando o micro-híbrido e o mini-híbrido, a gente entende que é uma separação que gasta muito HH para fazer e é desnecessária porque efetivamente a gente não está falando de um veículo com propulsão elétrica. A gente está falando de um veículo com propulsão a combustível. Então a gente não vê por que separar nesse momento, e o trabalho para separar é muito grande do ponto de vista estatístico. Então a gente está falando de um processo que vai acontecer, mas que numa lógica de referência a gente vê uma entrada mais lenta, chegando ainda em 2050 com cerca de 30% ainda a combustão interna no Brasil. E no caso de uma visão alternativa, se tiver um breakthrough tecnológico, se os custos caírem bastante, se o Brasil conseguir reduzir o custo de aquisição e mesmo outras modalidades como car sharing, outras modalidades que não a posse individual. Aí a gente tem uma visão que poderia, ali entre 2040 e 2050, zerar a combustão interna. Mas a gente acredita hoje muito mais no de referência. Bom, agora, isso está dizendo, o que a gente está dizendo? Não tem espaço para o elétrico? Não, não é isso que a gente está falando. A gente acha que justamente há nichos a serem explorados e, sobretudo, cidades com alta poluição atmosférica, com bacias aéreas saturadas. Então, por exemplo, São Paulo e mesmo Rio, você poderia ter políticas específicas focadas em nichos de mercado que façam sentido, né? E que ataquem outras externalidades e que acabem reduzindo, por exemplo, o gasto com saúde pública, por exemplo. Então isso é muito claro quando a gente olha esses números para São Paulo, né? O efeito dos transportes com combustão interna sobre, em particular, a emissão de material particulado, de NOx e de CO. E a gente vê que, inclusive, isso além das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, existem nichos que fariam muito sentido, que poderiam, mesmo com algum tipo de regulação que não envolvesse recurso público, mas que induzisse certas mudanças. Então a gente vê que efetivamente existem espaços de nicho para a entrada de veículos elétricos. Outros nichos são, por exemplo, as frotas cativas, tanto de empresas
quanto, né, Uber, de compartilhamento, 99 e tudo mais. E por que isso poderia fazer mais sentido? Porque a gente começa numa discussão que é mais econômica, mais de negócio. E aí, como as distâncias médias percorridas são maiores, a parte econômica começa a fazer mais sentido, porque você vai reduzir muito o seu custo operacional com combustível. Agora, obviamente, mesmo nesses casos, é preciso ter alguns pontos de atenção. Por exemplo, no caso do Uber hoje no Brasil, a gente sabe que boa parte dos motoristas, para conseguir ganhar dinheiro, eles dirigem 8, 10 horas. Então isso talvez sinalize muito mais para uma estratégia de veículos híbridos do que de veículo a bateria, porque ele vai ter que parar para carregar, né? À medida que ele dirija muito e ele pode ficar sem carga. Claro, tem toda a questão da recarga rápida, mas aí o custo econômico disso vai aumentando. Bom, tem um ponto aqui que, não sei se vocês perceberam, que é o tipo de coisa que eu havia mencionado como efeitos de scale-up da tecnologia. Isso aqui é uma fila para abastecer Tesla na Califórnia. Então, mesmo se você tem um abastecimento rápido, vamos dizer, de 25 minutos, se você chegar e tiver uma pessoa na sua frente, vira 50. Se você chegar e tiver 3 pessoas na sua frente, e assim sucessivamente. Então, esse problema tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas eu já vi uma foto também na Europa, na Alemanha, bastante similar. Ok. Então, voltando à questão dos nichos, é importante a gente ter clareza de onde focar. E aí, mais uma vez, há estudos bastante interessantes apontando estratégias, e eu estou vendo aqui o representante da BID, eu acho que certamente ele vai falar desse tipo de questão. Então, há estratégias de nichos possíveis nisso aí que podem fazer muito sentido à medida que eles economizem, reduzam poluição local e, com isso, gasto com saúde pública. Bom, e já tem coisas acontecendo efetivamente. Então, a Ambev, por exemplo, contratou, adquiriu uma série de caminhões para rodar em São Paulo. E tem uma ideia de ter uma frota significativa já em 2030, se eu não me engano. Então, há coisas acontecendo. Bom, o que a gente defende? Eu já estou entrando na fase final, não sei quanto eu estou de tempo, mas eu já estou entrando na fase final. O que a gente entende que seria o caminho que faz mais sentido, o roadmap que faz mais sentido para o Brasil? Por um lado, não deixar de apoiar a questão da eletromobilidade no que tange aos aspectos de ciência e tecnologia. Isso é a base de tudo. Por outro, focar nas vantagens comparativas do Brasil e na realidade nacional. Então, isso, se a gente parar para pensar, a gente tem uma vantagem muito grande no Brasil com etanol, com os biocombustíveis de uma forma geral, que permitiriam a gente, a partir de instrumentos e políticas públicas que já foram criadas, né, como, por exemplo, o RenovaBio, alterar o preço relativo entre, dando um exemplo, etanol e gasolina, e automaticamente, como a gente já tem uma frota flex, mais de 90% da frota brasileira é flex, o efeito de redução de gases de efeito estufa é muito rápido no Brasil. E, ao mesmo tempo, uma lógica que já está acontecendo via o Rota 2030, de estímulo à inovação tecnológica no Brasil, tanto para híbrido flex, quanto para, e aí pensando mais no longo prazo, célula combustível a partir ou de gás, que a gente teve grandes descobertas, ou
de biocombustíveis a partir de etanol, em particular, que já existe rota tecnológica para isso. Então, a gente poderia fazer um roadmap no Brasil, uma visão de longo prazo, onde no curto a gente aproveita as potencialidades que a gente já tem. E à medida que os nichos de mercado comecem a se ampliar, a gente já terá desenvolvido tecnologias para entrar de uma maneira mais efetiva nisso aí. Então, essa é a visão de longo prazo que a gente tem. E, claro, para não deixar de mencionar, isso não exclui veículo elétrico a bateria, de novo, mas a gente vê que ele tem que ser adaptado a uma visão de realidade nacional e de nichos específicos onde eles contribuam mais. E aí, particularmente, é importante chamar a atenção, né, da questão que a gente tem denominado, né, de políticas sem arrependimentos, no regret policies. E aí isso passa muito por um outro tipo de eletrificação, que é de transporte de massas, que você pode tanto converter BRTs ou ampliar VLTs e metrôs, que tem uma lógica, VLTs e metrôs elétricas, e que podem criar uma sinergia bastante interessante com veículos elétricos a baterias numa lógica de car sharing. Então, aí as coisas começam a fazer sentido, porque aí você tem frotas rodando com multimodalidade e efetivamente numa lógica que faça mais sentido econômico para um país de renda mediana como o Brasil. E, novamente, frisando a questão de frotas cativas e comerciais e de células, de veículos elétricos a célula combustível no longo prazo, com base em biocombustíveis e gás. E aí eu falei de gás natural, mas pode ser também biogás e biometano, né? Então, o foco de soluções sinérgicas, inclusive nessa lógica de multimodalidade, com bicicletas, patinetes e etc., é o que pode fazer muito sentido para o Brasil. E aí é necessário também balancear o ritmo de entrada, porque para evitar destruição de tributação e soluções difíceis de serem sustentadas e ou disseminadas. Então, esse eu acho que é um ponto importante. E outro ponto que a gente julga fundamental no Brasil é uma lógica de incentivo e de política que seja, de uma certa maneira, mais horizontalizada, ao invés de apostar numa rota tecnológica específica, para que a gente não tenha o risco de promover o Blu-ray. Então, eu acho que essa é a figura de linguagem mais fácil para o entendimento do ritmo de dinâmica tecnológica. Todo mundo, quando o Blu-ray foi lançado, apostava no Blu-ray para substituir o DVD, numa lógica de que a qualidade era muito maior de imagem e tudo mais. E o que acabou acontecendo foi um leapfrogging technology, onde você teve um salto e o streaming tomou o espaço, até por uma questão de competitividade de preço, que seria do Blu-ray. Então, o Blu-ray acabou sendo uma tecnologia que ficou ali no meio do caminho. Então, esse é um risco que o Brasil, como um país que não tem recurso público suficiente para desperdiçar, tem que evitar. Então, fazer políticas de incentivos à inovação tecnológica, mas não a rotas específicas. Quanto mais flexível for a política tecnológica, a política energética brasileira, melhor. Bom, então só para... Já estou terminando, é só para afirmar as ideias do que eu falei, essa lógica de que imagem fortalece, né, a gente memorizar os conceitos, né? Então, uma lógica de buscar soluções sinérgicas, onde você tenha o veículo elétrico, né, ou o veículo híbrido integrado a soluções mais amplas de cidades inteligentes e sustentabilidade, inclusive com transporte público
e energias renováveis. E lembrando de novo, não só no Brasil, mas mesmo em outros países, e países ricos como a França, preço de combustível é bastante sensível. Então, soluções que sejam muito caras e que tragam pressão sobre o nível de renda ou a competitividade de negócios no país pode ter reações que podem levar governos a voltarem atrás em relação à magnitude das políticas definidas. Então é importante ter isso claro. Bom, já falei disso, né? Então é fundamental evitar o trancamento tecnológico, o lock-in tecnológico, porque a gente não sabe quais serão efetivamente as tecnologias vencedoras do futuro. É óbvio que o ser humano tem uma tendência a apostar na novidade, mas as novidades elas estão sempre aparecendo. Então, achei muito interessante esse carro conceito aqui da Renault, que levita, é com maglev. Então, sempre vai haver uma tecnologia mais avançada do que a outra. Então, a gente tem que controlar a nossa ansiedade de acelerar as inovações, porque não necessariamente a que parece a tecnologia mais efetiva será no futuro. E ninguém tem bola de cristal. Bom, então para fechar, é só para fazer um wrap-up, só para amarrar tudo que eu falei. Então, a pergunta-chave é como será a transição? Ela será disruptiva e rápida ou ela será incremental e longa? Acho que essa é a pergunta-chave para quem vai se posicionar. E mais do que ter uma certeza, é importante que tenha modelos de negócios diferentes no mercado. Se todo mundo apostar todas as fichas numa única solução e ela estiver equivocada, o mercado não evolui. Então, quanto mais diversidade de estratégia no mercado, melhor. Mais segurança a gente terá de que o mercado evoluirá para uma solução efetiva. Obviamente, há oportunidades para a eletromobilidade no futuro, porém, tem a questão da disseminação, enfrentar barreiras e desafios significativos. Na visão da EPE, a transição energética deverá, né, provavelmente será longa, numa visão de referência, e o Brasil está particularmente bem posicionado, porque tem biocombustíveis, e eles poderão ter um papel relevante nessa transição e no novo paradigma automobilístico. E, por fim, aquela mensagem, só para bater, a gente tem que focar em ciência, tecnologia e inovação, tem que focar em nichos para desenvolvimento de mercado dessas tecnologias, tem que buscar políticas sem arrependimento e tem que evitar o trancamento tecnológico, que isso não costuma dar certo. Muito obrigado. Isso é o que eu tinha para isso. Obrigado, Giovanni. Eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, para a gente fazer um bate-papo. Excelente apresentação. Eu já tinha visto essa sua apresentação no ano passado e acho tem várias provocações aí que eu acho que a gente pode discutir bastante. Eu queria convidar para sentar Esqueceram aqui de mim, né? Eu queria convidar aqui para participar com a gente nesse bate-papo o Paulo André Domingos, que é superintendente do Itaú, superintendente de produtos do Itaú. Carlos Orlando, que é superintendente de biocombustíveis da Agência Nacional do Petróleo. E o Alfred Schwarzer, assim, acertei? Consultor da Única. Giovanni, eu queria começar com você,
pegar uma provocação que no ano passado a gente participou de um fórum junto, um fórum que foi promovido pela EPBR e pela Câmara Americana, em que eu lembro que você, se não foi você, foi o presidente da PSR, Barroso, deixou uma provocação que eu achei bem interessante e eu queria trazer para a gente. A sociedade está preparada para a transição energética? Na época que a gente fez aquele fórum, a gente estava muito na mídia discutindo os coletes amarelos, uma discussão muito forte. Aqui no Brasil a gente tem a questão dos caminhoneiros, que volta e meia volta aí para a mídia e volta para a pauta do governo. A gente está preparado hoje para essa discussão? O presidente da EPE, o Thiago Barral, teve com a gente aqui no primeiro Diálogos da Transição e falou para a gente que a sociedade precisa ser preparada. Essa é a visão? Você compartilha dessa visão? Bom, eu não vou poder falar contra o meu presidente, né? mas eu queria dar uma perspectiva histórica. Na verdade, novamente, as transições energéticas, elas são longas. Então, e o Brasil, em particular, ele começou a sua transição energética na década de 70. Que ele foi um dos primeiros países a avançar numa lógica de descarbonização da matriz de combustíveis. Então, na verdade, a gente vem se preparando na lógica de transição energética já há muitas décadas. Então, nesse aspecto, acho que a gente está, sim, preparado e a gente tem feito várias coisas, não só no mercado, como na sociedade, as pessoas definindo hábitos, redefinindo hábitos de consumo, que, já deixando um gancho aqui para o Paulo André, né? Hoje muita gente vai de bicicleta, depois pega o metrô, depois pega a bicicleta de novo, ou patinete, ou anda, enfim. Então, as pessoas, eu acho que a sociedade está sim se preparando progressivamente. Agora, outras questões mais complicadas são para o pleno aproveitamento, e por isso que as transições energéticas são longas, para o pleno aproveitamento de tudo que as novas tecnologias, o novo paradigma traz, aí ainda tem muita coisa a ser feita, né? Sobretudo a entrada de digitalização, indústria 4.0, conectividade. Então, tem muitas coisas que vão mudar os nossos hábitos, os nossos costumes e as nossas decisões. Então, nesse aspecto, há muitas mudanças a serem feitas por nós, indivíduos, pelas empresas. E eu acho que, nesse sentido, né, o Barral, meu presidente, foi muito feliz nessa colocação. Então, tem muitas coisas mudando e aí a gente vai precisar, como sociedade, se adaptar a esse conjunto mais amplo de mudanças. Paulo, vou aproveitar então um gancho que o Giovanni deixou para trazer para você essa questão. Vocês já sentem essa mudança de comportamento, essa mudança de hábito de consumo no Itaú? Como é que vocês estão sentindo e trabalhando essa transição energética que, obviamente, faz parte do dia a dia de vocês também? Perfeito. Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns pela aula que você trouxe aqui para a gente, Giovanni. Eu acho que você começou a sua apresentação de uma maneira muito interessante, que vai muito ao encontro da nossa colocação, do nosso propósito, que é olhar o cliente. De fato, né, a gente vê a configuração dos modais e isso como opções para o cliente, isso gera uma transformação, principalmente quando a gente olha o household, os domicílios ou as famílias. Se fala muito pouco nisso, até percebo bastante aqui no Brasil, mas o efeito na família ele é muito mais evidente do que no indivíduo, dessa questão dos modais. Então isso já é uma realidade, isso vem transformando muito a nossa forma de desenvolver as soluções dos produtos. E, mais uma vez, né, eu acho que toda essa transformação, ela parte do consumidor, mas ela tem outros fatores importantes, como foi destacado aqui, da questão de infraestrutura, da questão regulatória, dos tributos, mas enfim, partindo do cliente, a gente tem aí, de fato, boas evidências de que essa transformação já acontece. Por favor. Ok.
Bom dia a todos, inclusive quem nos escuta à distância, né? Parabéns pela palestra, obrigado pelo convite. Eu tenho para mim que nesse período de transição que nós vivemos, eu concordo com o Giovanni de longo prazo, há trilhas, há rotas que não têm retorno, não tem ponto de retorno. Entre essas rotas que não têm ponto de retorno, eu citaria a digitalização, inovação, descarbonização e a necessidade urgente de se mexer na mobilidade das grandes cidades principalmente. São trilhas sem retorno. São de longo prazo, algumas, outras não, mas a gente não visualiza qualquer regressão nessas trilhas. No caso brasileiro, né, eu acredito que nós temos de ir com muito cuidado, porque o país é extremamente rico em fontes de energia. Nós temos reservas provadas de petróleo altíssimas, que se o pré-sal corresponder a tudo que é expectativa, nós passaremos ao quarto lugar entre os países produtores do mundo. Nós temos uma reserva excepcional de gás natural. Nós temos uma singularidade nacional, que é a produção de biocombustíveis. Nós somos o segundo maior produtor de etanol no mundo, só perdendo para os Estados Unidos. Uma capacidade de alavancagem tremenda. O ano passado, o ano retrasado, na safra do ano retrasado, nós produzimos 27 bilhões de litros. Num salto sem grandes investimentos, nós chegamos a 33 bilhões de litros no ano passado. Nós temos aí, nessa singularidade nacional, uma produção de biodiesel que avança a passos largos. Nós seremos o primeiro país do mundo a atingir os 15% de adição de biodiesel no diesel, tá? E outras fontes energéticas alternativas que começam a despontar. Nós temos um potencial imenso de biogás e biometano, é pouco conhecido, mas é verdadeiro. Então, quer dizer, eu sou muito aí na linha do Giovanni. Nós temos que ter muito cuidado ao abraçar novas tecnologias para não perder o que nós temos. Temos que ter muito cuidado com isso aí. Eu acho que a população brasileira, ou preparada ou não, a onda de eletrificação é a onda mundial, vai chegar, nós não podemos ficar fora dela, mas o que eu apregou é que nós temos de ser inteligentes para fazer uma confluência de fontes de energia. Não podemos simplesmente abandonar o nosso potencial, as nossas singularidades, particularmente nos biocombustíveis, para ingressar numa política que para outros países é essencial, mas para nós, tendo em vista a singularidade, não é tanto essencial assim. Okay? Alfred, pegando o gancho que o Carlos Orlando deixou aqui para a gente, da importância da confluência da eletrificação com os biocombustíveis, como é que o etanol se encaixa nessa confluência e como a gente pode desenvolver tecnologias? A gente tem aí o caso da Toyota, do híbrido Flex. Como trabalhar isso para levar a gente não perder tudo aquilo que o Giovanni falou da nossa transição que já começou lá na década de 70 com o pró-álcool? Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Só esclarecer para quem não conhece, a Única é a entidade representativa do setor energético de maior expressão no país, representa mais ou menos 60% aí da produção de etanol no Brasil. Com relação à nossa discussão, eu gostaria de parabenizar o Giovanni pela palestra. Eu acho que você pontuou muito bem e de uma forma pragmática esclareceu o quadro que se pode prever aí para o Brasil. De fato, nós estamos aqui no momento de uma transição de época, né? Não é só energética, transição de época, de usos, costumes, etc. Nós temos aí a micromobilidade, que foi rapidamente mencionada, mas ela impacta, sim, todo o sistema de mobilidade urbano, especialmente nas grandes cidades. E isso deve estar tendo aí algum impacto no consumo energético, que eu não sei se alguém sabe de fato qual é hoje, qual é o número de bicicletas elétricas, motonetas elétricas, patinetes, etc., que estão chegando ao mercado e como isso pode estar impactando aí a demanda de energia elétrica. Mas com relação aos biocombustíveis, eu acho que o Brasil tem uma posição privilegiada. Se a gente olhar os indicadores demográficos aí, não só do mundo, mas
do Brasil, a gente vê que há previsão de aumento de população, as demandas da população energéticas irão crescer, consumo de combustíveis. Eu acho que nós iremos conviver por muito tempo com derivados do petróleo, com biocombustíveis. Hoje, a questão climática, a questão da poluição do ar, ela é extremamente importante, mas no que se refere aos biocombustíveis, a gente enxerga uma participação, uma convivência com as novas tendências. Os biocombustíveis podem participar, sejam eles quais forem, o etanol, o biodiesel, o HVO, o que você quiser, pode entrar num desenho de carro híbrido plug-in. Você tem agora já anunciado pela Toyota no segundo semestre desse ano o híbrido flex. E a Toyota alega que vai ser o híbrido mais limpo do mundo, né? Por conta de associar duas tecnologias que reduzem emissões, especialmente gases de efeito estufa. Então, eu acho que é possível, sim, a convivência. É importante a gente continuar valorizando o que o país tem de bom, o que o país tem para se manter independente também de dominações tecnológicas de fora. E eu acho que, sob o ponto de vista de inovação tecnológica, nós estamos caminhando, né? Temos aí também a possibilidade aí de fuel cell alimentada com etanol, seja com reformador ou sem reformador, tem várias tecnologias sendo desenvolvidas. Então, eu acho que sim, teremos no futuro a participação dos biocombustíveis nessa transição energética. Só, por favor, porque eu acho muito interessante esse momento que a gente está hoje, eu acho que ele é particular, de duas grandes diversificações, uma na energia da propulsão e a outra justamente nos modais de mobilidade. Essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E também uma conscientização do consumidor, né, pela questão climática. Então, tudo isso somado realmente potencializa essa transformação, que ela é no tempo, a gente sabe disso, ela tem uma convivência importante, mas esse mix ele é muito interessante, o mix do modal e o mix da propulsão. Giovanni, você citou na sua apresentação a questão dos investimentos que a Noruega faz, um número impressionante lá da participação da eletrificação da frota. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que a Noruega é um país, né, que deve ser menor do que o estado do Rio de Janeiro em termos de habitantes. O quanto... Bom, a discussão aqui, a gente não tem dúvida de que a eletrificação é um fato e que vai acontecer. O quanto a gente precisa tomar cuidado para que isso seja feito de uma forma que não atrapalhe, por exemplo, o pró-álcool, o programa de etanol que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente precisa investir em ciência, inovação, a partir de fundos governamentais. O que eu estou tentando entender é o seguinte: o quanto o governo deve botar dinheiro efetivamente nisso. A gente viu que lá na Noruega tem dado resultado nisso. É um caminho que a gente deve seguir. Antes de você responder, eu queria avisar a todo mundo que está assistindo a gente aqui, quem quiser participar, é só levantar a mão, a gente leva o microfone e participa do debate com a gente. Por favor, João. Bom, certamente, e o governo está fazendo isso, né? No ano passado foi lançado o Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, e um deles, a vertente, é renováveis e biocombustíveis. E entre as ações colocadas é citada a questão de ciência e tecnologia para veículos elétricos, né? Ou de uma forma mais ampla para a eletrificação, né? Então, de novo, há ações nessa direção. A questão é, a gente força a aceleração disso no mercado ou não? Como ciência e tecnologia faz todo sentido. E aí eu acho que toda a estrutura montada de fundos de ciência e tecnologia públicos tem criado
programas específicos nessa direção. Então, as coisas estão acontecendo, né? E, além disso, a gente tem que lembrar o próprio Rota 2030, né, que já cria uma série de incentivos para que o investidor privado faça investimentos em busca de maior eficiência energética e menores emissões. Então, já há um arcabouço institucional favorecendo essas soluções, tanto do ponto de vista de ciência e tecnologia, quanto da última fase da inovação, que é a chegada ao mercado, a comercialização da inovação. Então, isso já está desenhado. A questão, e esse é o ponto que a gente levanta, é necessário acelerar o processo com dinheiro público num país onde recurso público é escasso? Então, essa é a questão que a gente traz. E que o mercado não tem essa capacidade de pagamento como um país escandinavo, né? Então, isso aumenta a necessidade de fundos públicos para acelerar. Então, esse eu acho que é o ponto fundamental. Eu queria falar um pouquinho da Noruega. De novo, eu mencionei na apresentação. Então, a Noruega, quando ela descobriu, né, as bacias no seu mar territorial, no Mar do Norte, no final da década de 60, na sequência, na década de 70, foi criado, na época, o Petroleum Pension Fund, que hoje tem um outro nome, que é o Global Pension Fund, que é o maior fundo soberano mundial, $1 trilhão de capacidade de investimento. Então, o que a Noruega fez foi um caso bastante interessante de aplicação do que na academia a gente chama de regra de Hartwig, né, que é da sustentabilidade. Então, você utilizou o seu capital natural e gerou, com os recursos do uso desse capital natural, capital físico e capital humano, né, para induzir um novo ciclo de desenvolvimento. Então, o que a Noruega está fazendo hoje? Ela está pegando fundos que ela gerou a partir da indústria de óleo e gás e está financiando um novo salto tecnológico que lhe interessa. Então, o porquê de incentivar tão fortemente? Por um lado, tem a questão da vantagem tecnológica de primeiro, né, o first mover, né? Então, fazer um movimento primeiro. Então, isso uma lógica. Por outro, isso atende o seu interesse por conta do tamanho do seu mercado automobilístico. E aí, com a possibilidade de apropriar renda tecnológica de exportação dessas tecnologias. E, não menos importante, a maior parte da matriz energética da Noruega é hidro. Então, mesmo o gás, que ela tem uma grande produção de gás, ela exporta 90% da produção de gás dela. Pode não ter termoelétrica. Mas tem uma termoelétrica a gás na Noruega, né? Então, na verdade, a questão, eu acho que o que a gente tem que seguir da Noruega vamos utilizar os recursos públicos e o que a natureza nos dá e gerar tecnologias que nos beneficiem como país, que façam uma estratégia que faça sentido, porque senão sai caro. Eu acho que o principal recado é a gente potencializar o uso dos recursos que a gente tem no país. Eles estão, inclusive, investindo agora na eletrificação da produção de petróleo, né? Que é uma outra vertente para não usar o gás que você estava... já pegando o gancho aqui, o Giovanni... Desculpe, o ângulo de visão não viu quando você fez esse movimento. Eu acho que, no que diz respeito à ciência e tecnologia, nós não podemos ficar de fora dessa nova onda que vem aí. Mas se os senhores olharem, senhoras, para a nossa matriz de transporte, as nossas deficiências e a necessidade de investimento são tremendas. Eu tenho até vergonha, às vezes, em palestras que nós fazemos por aí, quando nós mostramos a malha de dutos do Brasil com a malha de dutos dos Estados Unidos e da Europa. Obviamente, nós não vamos nos comparar com a malha de duto americana nem a europeia, mas a distância é tremenda. E quando a gente investe em duto, a gente está descarbonizando, está tirando muito caminhão da estrada.
temos aí investimentos tremendos em petróleo a fazer e por aí vai. Então, eu tenho para mim que jogar recursos públicos na utilização dessa nova tecnologia para que ela ganhe escala comercial, isso a gente deve deixar que empresas o façam. Agora, poucos recursos públicos que nós temos, alguma parte sim deve ser dirigido, como bem colocou o Giovanni, para a ciência e tecnologia. Nós não podemos ficar de fora de maneira nenhuma nessa onda que está chegando. Só complementando o comentário sobre a Noruega, tenho participado de alguns eventos sobre esses temas aí, e sempre a Noruega é trazida aí como o melhor exemplo aí a ser seguido, imitado. Em vários assuntos, não só... Em vários assuntos. Agora, nesse específico, a gente tem que lembrar o seguinte: a Noruega é um país que tem um PIB per capita de 76 mil dólares por ano. Tá? O nosso PIB per capita é de 10 mil dólares, mal e porcamente, né? Estamos aí nos arrastando nisso aí. Então, já é um indicador, né, de como, da riqueza de um país e o que ele pode dispor para subsidiar esse tipo de ação. Outra coisa, de onde vem essa riqueza? Do petróleo. Né? E a Noruega não deixou de exportar petróleo. Então, ela está abrindo mão de uso do petróleo do seu país. É um país que tem 5,8 milhões de habitantes, tem uma frota de 2,9 milhões de veículos, né? A frota, como você disse, né? População, cabe aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas é um grande exportador de petróleo. Então, eu não sei até onde que essa ação ela é de fato plenamente ética, né? Porque eu acho que ela deveria abrir mão da exportação de petróleo se a questão é essa. Então, existem aí visões do copo cheio, copo vazio, e para quem está vazio e para quem está cheio. Paulo, a gente vê algumas mudanças, como o Giovanni citou, e alguns nichos, como ele mesmo falou, na questão das grandes cidades, do quanto isso pode ser importante, quanto essa eletrificação pode ser importante para melhorar, inclusive, a qualidade de vida de quem está nas grandes cidades. A gente vê alguns exemplos de municípios que estão investindo em VLT, o próprio Rio tem, né, o VLT elétrico, ônibus elétrico, está tendo um movimento grande de prefeituras investindo em ônibus elétricos e tal. Mas como o Alfred lembrou aqui, ainda tem um gap para isso chegar no consumo, no cidadão comum, como a questão do preço que o Giovanni também mostrou na apresentação dele. Vocês sentem alguma demanda já de crédito, desse tipo, para veículos elétricos, ou ainda é muito cedo para isso? Muito bem, ainda é cedo. Existe a demanda, mas ela é pequena, muito pelo preço que ainda é proibitivo. A gente sabe que tem uma curva para esse valor baixar, mas ainda é muito pouco, né? A gente fez um Business Challenge o ano passado. O que significa isso, né? Um grupo multidisciplinar, mais de 30 participantes de áreas diferentes do banco, para fazer um grande brainstorming e um plano de ação sobre produtos verdes. E saiu, naturalmente, questões voltadas à mobilidade, dentre elas, taxas diferenciadas para veículos elétricos e veículos híbridos, né? Então, essa é uma das iniciativas, justamente para poder facilitar e trazer mais propulsão para essa transformação. Mas ainda é muito pequena, a gente sabe que vai crescer, as ofertas começam a aparecer das montadoras, mas os preços ainda estão bastante altos, né? Orlando, eu venho acompanhando há algum tempo as discussões que a ANP vem fazendo sobre o RenovaBio, que é um movimento importante para o país e para toda essa questão climática, as discussões de clima, não só para o Brasil, mas para o mundo, e o Brasil pode virar referência a partir desse programa. Como é que vocês enxergam hoje na ANP o RenovaBio versus a eletrificação, e como podem ser complementares ou não? Não, o RenovaBio, a rigor, é o apelido de uma lei que trata de Política Nacional de Biocombustíveis. Então, ela é bem maior, quer dizer, tudo é dentro do grande projeto de descarbonização, mas ela tem umas externalidades bem maiores do que o próprio nome permite avaliar. Quer dizer, ela prevê a expansão
dos biocombustíveis, ela dá previsibilidade para que essa expansão ocorra e ela nos dá também uma trilha, um caminho para que nós contribuamos para as metas que o Brasil firmou no Acordo de Paris. Então, quer dizer, é uma política abrangente. Nós estamos em plena implementação dessa política, né? Duas partes que foram já atribuídas à agência praticamente estão prontas. A primeira, a certificação de empresas produtoras de biocombustíveis, que é a chave para quem quiser entrar no programa. Primeiro é se certificar, e ao se certificar, eu combato muito quem diz, era mais fácil jogar uma CID mais alta, hoje a CID da gasolina é 10 centavos, não, você podia jogar uma CID mais alta e evitava toda a complexidade do RenovaBio. Lei do engano, o RenovaBio traz externalidades que um imposto não traria. Eu não estou nem entrando na questão psicológica do que é o impacto de imposto a mais na sociedade brasileira. Por exemplo, no momento que você contrata uma firma inspetora, que você faz a análise de todo o seu ciclo de vida, você está identificando ineficiências. Esse é o primeiro. Segundo, o RenovaBio olha muito para o uso da terra. Imposto nenhum faria isso. Então, o primeiro filtro para um produtor de biocombustíveis entrar no RenovaBio é o uso correto da terra, o atendimento ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, e outros atos que regulam o uso da terra. Então, essas duas externalidades positivas, elas dão um peso muito grande ao RenovaBio e combatem, na minha opinião, a tese de que seria muito melhor aumentar a CID incidente sobre a gasolina. Bom, o segundo passo que também a ANP está trabalhando, já houve consulta, audiência pública, a resolução deve sair necessariamente até 1º de julho, diz respeito a metas individuais de aquisição do quilo, que nós chamamos de crédito de descarbonização, é um título a ser negociado em bolsa, com preço de mercado, escriturado, equivalente a 1 tonelada equivalente de CO2. Então, quer dizer, a diferença de mandatos é grande, porque o produtor ele ingressa no RenovaBio se quiser. Já o distribuidor de combustíveis, não, ele é a parte compulsória do RenovaBio. Ele vai ter de adquirir esses créditos na Bolsa, em função do seu market share na comercialização de combustíveis fósseis. Estou falando de gasolina e diesel. Tá? Então, essa segunda resolução da ANP vem exatamente regulamentar as metas individuais dos distribuidores no que diz respeito à aquisição do CBio, como eu disse, que equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. Então, quer dizer, esses são os dois primeiros módulos do RenovaBio, que estão praticamente prontos. O primeiro, nós já estamos em plena aplicação da resolução, já há 4 empresas certificadoras credenciadas pela ANP, a SGS, a Grindomos, a Instituto Totum, e essa semana deve sair a Fundação Vanzolini. E temos diversas empresas produtoras já em processo de certificação. Então, esse está pronto. O terceiro modo é um modo mais financeiro, que não é a praia da ANP, não é o nosso dia a dia, né, mais da parte bancária, que nós chamamos de um modo financeiro, que é exatamente a negociação do CBio em bolsa. Isso vai ser o quê? Na Bolsa, na Bovespa? Na B3. Na B3. Brasil, Balcão e Bolsa, né? A B3, entendeu? Então, isso quem está regulamentando é o Ministério de Minas e Energia. Essa semana nós vamos ter uma reunião em São Paulo com a Febraban, Andina, para saber exatamente em que pé está. Nós acreditamos muito no RenovaBio, eu acho que ele vem dar uma força muito grande aos biocombustíveis, né? Só para que os senhores tenham uma ideia, né? Nos 10 anos, o RenovaBio é um plano de 10 anos, né? Estão previstas a negociação de 590 milhões de CBios, 590 milhões de CBios, né, em 10 anos, dividido aí nos anos que configuram esse decênio. Né. Se nós pegarmos um valor de $10 por CBio, o preço é de mercado, mas vamos pegar $10, que foi o preço que nós levantamos quando estávamos estudando o RenovaBio. Não tem nada a ver com o preço que vai ser comercializado em bolsa. Não é uma referência. É só uma referência. Então, nós estamos falando aí, a $1 dá R$4, nós estamos falando de quase 25 bilhões em 10 anos. Então, quer dizer, é uma entrada razoável, uma entrada robusta de recursos no setor de biocombustíveis. Entendeu? E esses recursos vão para... Esses recursos vão para o produtor de biocombustíveis. Entendi. Ou seja, para exemplificar, porque o RenovaBio é complexo, vamos supor que 2 empresas decidam entrar no RenovaBio. 2 produtores de etanol. Pode ser para biodiesel, biometano, 2 produtores de etanol. O primeiro passo que eles têm de fazer é contratar uma firma inspetora credenciada pela ANP para que seja avaliado o seu ciclo de vida.
Ao cabo dessa avaliação, essa empresa, essas duas produtoras de etanol, recebem um certificado de produção eficiente de biocombustível. Junto com esse certificado de produção eficiente de biocombustível, vem o que nós chamamos de nota de eficiência energética ambiental. Que nota de eficiência energética ambiental é essa? É o seguinte: no momento que você faz a avaliação do ciclo de vida, cada passo, tanto no campo agrícola quanto no campo industrial, cada passo você tem a mensuração das emissões que são produzidas, tanto no campo agrícola quanto no campo industrial. Ao final, o somatório dessas emissões, de passo a passo do ciclo de vida, você compara com as emissões do combustível fóssil substituto. Então, no caso da gasolina versus etanol, vamos supor que essas empresas tenham no final uma nota de 20 gramas de CO2 equivalente por megajoule. O da gasolina é 87, um número mundial. Então a nota dele são as emissões evitadas. Se eu substituir alguma coisa que ia jogar 87 na atmosfera, mas eu estou produzindo uma coisa que vai substituir que vai jogar 20. Então a nota dele é 67. Então, no final, essa nota de eficiência energética, vezes o volume que ele comercializou para a distribuidora, é que vai dar o número de CBIOS dele. Esse número de CBIOS vai ser obrigatoriamente adquirido pela distribuidora em bolsa. Então é mais ou menos isso, em linhas gerais. Eu fico aqui a manhã toda, quem quiser tirar mais dúvidas sobre o Renova, tem a discussão, que é um programa complexo, mas tem externalidades extremamente positivas. Mas, Alfred, como que vocês estão vendo esse movimento, os créditos, a regulamentação que vem por aí, é um incentivo para vocês ou como é que vocês estão vendo esse movimento? Olha, certamente eu acho que é um incentivo. O RenovaBio é um programa que vem valorizar os biocombustíveis, não apenas o etanol, inclui-se aí todos os biocombustíveis que possam ser produzidos de forma eficaz, com baixo carbono. E, na verdade, ele vem fazer justiça a uma coisa que o setor já discute há muitos anos, ou seja, ele vem remunerar os benefícios trazidos pela redução das emissões, né? Ou seja, todas as externalidades positivas que são trazidas pelo uso dos biocombustíveis, então elas passam a ser premiadas. Quanto mais eficiente o produtor e quanto melhor o seu produto, mais e melhor ele será remunerado. Então eu acho que é um aspecto muito positivo. O pessoal está me alertando ali do horário. Eu queria... Obrigado. Eu queria... A gente vai ter que encerrar, mas eu queria que cada um deixasse uma mensagem final de como está vendo esse processo e o que está enxergando como importante para a gente caminhar lado a lado a eletrificação e a produção de biocombustíveis no Brasil, já que a gente tem um consenso de que a eletrificação não tem volta. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, dizer que eu continuo aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que tiver restado dessa breve exposição, e dizer o seguinte, que acho que é uma convergência aqui, nós quatro aqui que fomos chamados, no sentido de que temos de observar as singularidades nacionais. Eu acho que o caminho nosso passa necessariamente pelo híbrido a etanol, no futuro uma célula de combustível também a etanol, né? E investir cada vez mais nas metas que o RenovaBio se propõe, para que nós tenhamos cada vez mais uma indústria de biocombustíveis robusta no país, mais do que já é. Paulo? Também gostaria de agradecer, parabenizar pelo evento e também, acho que reforçando a questão dessa diversidade, tanto dos modais quanto das energias. Isso é uma riqueza que o Brasil ele pode, de fato, se orgulhar de ter. E a gente também vê, acho que você trouxe a questão da micromobilidade das bicicletas, né? Também é um sucesso que a gente observou, a gente ficou muito satisfeito lá no Itaú Unibanco desde 2011. A gente trouxe o projeto. Foram pioneiros nesse projeto das bicicletas. Sim, sim. E é muito legal porque a gente vê hoje, nós temos 14 mil bicicletas. Quando você olha, por exemplo, em São Paulo, 70%... 14 mil em todo o Brasil. 14 mil Brasil, Chile e Argentina. É bastante. São 3 milhões de viagens ano. E tem uma matemática lá que converte isso em emissões evitáveis, né? Eu não sei de cabeça.
mas ela é significativa. E também isso como uma opção, porque, por exemplo, em São Paulo, 70% da mobilidade ela acontece num raio de 8 quilômetros. Então é o espaço para a bicicleta e ela vem ocupando realmente esse espaço. Então é mais um elemento que se agrega, né, a essa cadeia que ela é conectada a isso. Acho que é a grande riqueza da mobilidade, de você conectar todos esses modais. Mas enfim, eu termino aqui mais uma vez agradecendo a presença aí de todos e pelo convite. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Alfred? Ok, também agradecendo a participação e registrando que, enfim, existe espaço não só nos veículos de uso individual, mas também no transporte pesado para os biocombustíveis, né? Nós estamos agora entrando numa fase que poderemos ver o biogás assumir um papel mais relevante na matriz energética do país. Nós já temos aí algumas montadoras já oferecendo caminhões, ônibus a biogás, né? Nós temos aí também uma empresa, a Volks está rodando aí um ônibus híbrido que pode operar com etanol, com biogás, com gás natural. Então também é uma inovação. Então são questões que estão acontecendo sim no país, e nós temos um leque de possibilidades que muitas vezes outros países não têm, e eles acabam tendo que se curvar a uma única opção tecnológica, e felizmente esse não é o nosso caso. Então eu agradeço mais uma vez. Obrigado, Alfred. Giovanni, deixei você por último para agradecer a sua apresentação. Foi, como o Paulo falou, foi uma aula aqui para a gente. Muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua apresentação e suas considerações aí finais. E o que a gente espera aí para frente? O que a gente deve olhar? Bom, quero primeiro agradecer o convite, a oportunidade da EPE colocar a visão dela sobre esse tema. Relembrando novamente que está tudo registrado na nota técnica, então com mais discussão para quem tiver interesse. E, bom, apesar da nossa visão de longo prazo parecer conservadora, acho que a gente tem uma visão muito otimista do processo que está acontecendo no Brasil, no sentido de que as coisas estão acontecendo no ritmo que parece adequado ao país, ao invés de soluções que sejam aparentemente rápidas, mas que não sejam sustentáveis, ou sustentadas, né? Que você não consiga manter aquela política porque ela é, talvez, arbitrária, voluntariosa. Então, a gente está falando de uma diversidade, como foi mencionado aqui, que acaba levando a soluções mais efetivas, mais balanceadas. Que, novamente, como eu mencionei no final da minha apresentação, se todas as empresas apostarem na mesma estratégia, não há mercado. O que faz um mercado são visões diferentes de empresas sobre o mesmo problema. E o mercado é que vai definir qual é a solução tecnológica mais efetiva. Obviamente, há espaço para política pública, para regulação, mas é preciso ter muito cuidado para evitar trancamentos tecnológicos e buscar sempre políticas sem arrependimento. Então, essa é a mensagem final.